Olá, chegou a hora da gente entender o mecanismo, né, que rege o surgimento da força elétrica. Sim, aquela força que a gente estudou na aula passada, né, que nós vimos a força que surge entre duas cargas elétricas que estão próximas uma da outra. Lembra disso ou não? Vamos dar uma relembradinha? Então, olha só aqui o que é que nós temos na nossa lousa, só para relembrar. Eu tenho aqui ó, uma carguinha positiva e ela está próxima aqui a outra carguinha positiva. O que acontece nessa situação quando a gente tem duas cargas próximas uma da outra? Existe uma força então de repulsão. Lembra disso? Elas vão se repelir. Está aqui a força de repulsão que existe entre elas. Ó, eu vou falar assim, inclusive, né? Se a gente chamar isso daqui de A e esse daqui de B. A repele B, assim como B repele A. Tá certo? Uma força de repulsão. Se eu tivesse aqui duas cargas negativas, uma próxima da outra, assim, duas cargas negativas, o que aconteceria? Aconteceria a mesma coisa, né? Eu tenho uma força de repulsão entre elas. O objeto da aula de hoje é entender como é que essa força surge, como essa força ela é transmitida de um lugar para o outro. Agora, gente, diga para mim o último caso. Se eu tiver uma partícula positiva e aqui eu tiver uma partícula negativa, o que é que vai acontecer nessa situação mesmo? Aí a força não vai ser mais de repulsão, né? Aí a força será uma força de atração. Eu acho que você está lembrado disso na nossa última aula, né? Vamos lembrar mais um detalhe? Dá para calcular essa força ou não? Dá para calcular e é a lei de Coulomb. Coulomb, extremamente importante, né? Cai muito no vestibular. A força é calculada da seguinte maneira: ela depende do K, K é uma constante, né, que depende do meio que envolve as cargas elétricas, ou seja, do meio em que as cargas elétricas estão. Ela depende também do módulo da carga A, ela depende do módulo da carga B, correto? E ela também é inversamente proporcional ao quadrado da distância entre as cargas. Isso nós discutimos na última aula, eu estou falando para lembrar para todo mundo. Lembrou? Então, como é que acontece a transmissão da força de um lado para o outro, da A para B e da B para A? É isso que nós vamos estudar. Campo elétrico. O que vem a ser o campo elétrico? Eu gosto muito dessa definição aqui, ó. O campo elétrico é o agente transmissor da força elétrica. É ele que transmite, é ele que causa a força elétrica. Mas eu também gosto de pensar no campo elétrico como sendo a região do espaço que envolve a carga elétrica. Gosto muito das duas definições e uso as duas nas minhas aulas. Região do espaço que envolve a carga elétrica? Isso. Toda a região do espaço que envolve a carga elétrica, toda a região, ela é modificada. Isso. E essa modificação, né, da região do espaço a gente chama de campo elétrico. Vamos entender melhor um pouco essa história aí? Então eu vou fazer o seguinte, ó. Eu tenho aqui uma carguinha, né? Eu vou, por definição aqui, de primeiro exemplo, vou dizer assim, ó, essa carguinha é positiva, tá? Só para a gente começar a nossa brincadeira. E eu quero testar essa história da região do espaço que envolve a carga elétrica. Eu posso chegar com a minha mão lá, eu vou perceber o campo elétrico? Não vou perceber, o meu tato não se sensibiliza por campo elétrico.
Se eu chegar lá e ficar olhando a carguinha, eu vou perceber algo ao redor com a minha visão. Eu vejo o campo elétrico? Não. Eu ouço o campo elétrico? Não. Então, essa tarefa que nós temos hoje, ela é uma tarefa bem abstrata, né? Porque o campo elétrico não sensibiliza os nossos sentidos. O tato, a visão, o olfato, né? Nós não somos capazes de sentir o campo elétrico. Então, eu tenho que usar, se o meu objetivo é estudar esse ente, né? Eu tenho que usar algo que se sensibilize, algo que sinta esse campo elétrico. E o que seria esse algo que sente, que percebe o campo elétrico? Se algo é outra carga elétrica. Então eu venho aqui, na hora de testar o campo elétrico, eu venho aqui e coloco uma carga qualquer para testar. E vou ver o que acontece com ela. Em princípio, eu poderia colocar qualquer tipo de carga aqui para testar. Mas, né, a gente tem por assim costume, por frequência, testar campos elétricos com cargas de teste positivas. Nada impediria aqui que eu fizesse o teste com uma carga negativa, porque ela também sentiria, né, o campo elétrico. Eu sentir aí entre aspas, né, gente? Ela também experimentaria o efeito de um campo elétrico. Mas vamos lá. O que aconteceria aqui, ó? Eu tenho uma carga aqui e eu acabo de colocar outra carga aqui do lado. O que vai acontecer entre elas? Bom, vai existir, como elas têm o mesmo sinal, uma força de repulsão. Ok? Associado a essa força de repulsão, eu tenho que ter o tal do agente transmissor da força, que é um campo. Então eu tenho aqui, ó, um campo elétrico. Observa que, embora eu não veja o campo elétrico, eu vou ver o que acontece com essa carguinha. E essa carguinha de prova, essa carguinha de teste que eu estou colocando ali, ela vai ter, né, se eu abandonar, um movimento para a direita. É por isso que eu falo, se eu abandonei e a carguinha começou a andar para a direita, ela acelerou para a direita, é porque existe uma força apontada para a direita causando essa aceleração, causando esse movimento. E se existe a força, é porque existe o campo. Entendeu a ideia? Agora, eu faço repetidos testes em diversas posições do espaço, né, para verificar o que acontece com a minha carga de prova. Se eu colocasse ela aqui, o que aconteceria? Bom, positivo com positivo repele. Então, ela viria para baixo aqui, ó, né? Ela aceleraria, ganharia movimento para baixo, graças à força de repulsão que as duas cargas têm entre si. Né? E se existe uma força de repulsão aqui embaixo, é porque existe um agente transmissor da força, que aponta aqui para baixo. Né? Um campo elétrico para baixo. Acho que já deu para perceber o raciocínio. Então eu vou acelerar um pouquinho o processo. Eu vou desenhar a carga aqui, ó, né? A carga aqui eu vou testar o campo e vou só desenhar o vetor de campo elétrico agora. Você percebeu que quando a gente testou por aqui, ó, ele foi apontado para a direita, horizontal e apontado para a direita. Você percebeu que quando a gente testou aqui para baixo, ó, né, por baixo aqui, ele foi vertical e apontado para baixo, né? O que aconteceria se eu testasse aqui, ó, nesse ponto aqui de cima? Ah, se eu colocasse a carga de prova aqui, ela iria se mover para cima, né? Dando a entender a força que existe, que é vertical e para cima. Então, logo, existe um campo elétrico aqui, ó, vertical e ascendente. Tá claro isso para você? E assim eu vou testando. Ó. Se eu testasse aqui, como é que seria? Seria dessa forma, horizontal e apontado para a esquerda. Eu não sei se você está percebendo, mas o raciocínio anterior está permitindo a gente fazer o seguinte. A gente vai fazer um desenho representando os diversos vetores de campo elétrico que existem nessas regiões do espaço aqui, ó. Olha o campo elétrico aqui, olha o campo elétrico aqui, ó. Olha o campo elétrico aqui, né?
Você está percebendo que eu estou conseguindo fazer o desenho de um campo elétrico, eu estou conseguindo pintar uma figura aí, descrevendo como é o campo elétrico em cada parte do espaço, graças à ideia da carguinha de prova? Você está também percebendo que a figura que eu estou fazendo aqui, ó, está lembrando o aro de bicicleta? Isso, a gente chama um tipo de campo assim de campo radial. O campo da carga positiva, ele é radial e apontado para fora dela. Está notando isso? A gente não tem o trabalho de ficar desenhando essas setinhas assim, ó, indefinidamente não, né? Normalmente a gente simplifica o nosso desenho com uma junção desses vetores de campo elétrico. A junção dos vetores de campo elétrico, a gente dá o nome de linha de força. Então, para simplificar, olha como é que ficaria o nosso desenho aí das linhas de força de uma carga pontual positiva, né? Olha só, o vetor de campo elétrico, ele é tangente à linha de força em cada ponto. Tá vendo aí, ó? Tudo bem? Então é uma simplificação muito bacana, né? Eu não tenho que ficar desenhando os vetores de campo elétrico em todas as posições do espaço. Eu desenho simplesmente as linhas de força. Se eu quiser saber como é que é o campo em um determinado ponto, eu olho para a linha de força, por exemplo, essa linha de força aqui, ó, escolho um ponto, né? O vetor de campo elétrico é tangente à linha de força. Quer dizer, é bem fácil de entender como ele é se eu fizer um desenho desse jeito. Está percebendo o formato radial? Sim? Vamos agora fazer um outro teste. Eu vou pegar uma outra carguinha. Eu vou pegar essa carguinha aqui, ó. E essa carguinha tem de diferente o seguinte, né? Ela é uma carguinha, né, negativa. E eu vou testar também, né, a presença da força e depois a situação do campo. Então, se eu coloco, né, uma carguinha de prova positiva aqui, né, poderia ser uma carguinha de prova negativa, gente, mas a frequência, né, o hábito, né, o padrão é colocarmos uma carga de prova positiva para testar, mais comum. Né? O que vai acontecer com essa carga de prova positiva? Ela vai ter uma força aqui, ó, uma força de atração. Por que uma força de atração? Porque negativo atrai positivo. Associado a essa força de atração, eu vou ter um agente transmissor dela, que é o campo elétrico. O campo elétrico apontado para dentro. E se eu testasse aqui embaixo, ó, como é que seria, né, o campo elétrico se a gente verificasse aqui com a carguinha de prova? Bom, a carguinha de prova seria, né, carguinha de prova que é positiva, ela seria atraída, não é isso? Se ela é atraída, existiria uma força para cima. Né? Em laranja eu estou mostrando a força. Em vermelho eu estou mostrando o campo, o agente transmissor da força. Percebeu a diferença da situação que eu estou fazendo agora para a situação anterior? Você está vendo que o campo elétrico agora ele é orientado para dentro? Vamos desenhar isso? Ó, vamos desenhar isso. Estou testando uma carga negativa. O campo dessa carga negativa nessa região aqui, ó, foi dessa forma, ó, apontado para a esquerda. Se eu testasse aqui, ó, ele seria apontado para a esquerda. Se eu testasse aqui embaixo, ó, ele seria apontado para cima. Se eu testasse mais embaixo, para cá. Se eu testasse aqui em cima, ó, ele seria assim, ó, apontado para baixo. O que significa isso? Se eu coloco a carga de prova aqui, ela vai ser puxada para baixo. A força é para baixo, o campo é para baixo. Está vendo a diferença da figura que eu estou fazendo agora para a figura que eu estou fazendo ali em cima, que eu já fiz ali em cima? Então, esses são os vetores de campo elétrico de uma carga, né, que tem o formato de um ponto, mas é negativa. Tudo bem?
Então eu estou conseguindo pintar esse quadro e ele é um pouco diferente do quadro anterior. Você está percebendo a diferença? A diferença é que os vetores de campo elétrico, esses vetores aqui, ó, eles apontam para a carga negativa. Essa diferença fica bem clara quando eu faço a figura das linhas de força, tá? Vamos desenhar as linhas de força, ó, como eu fiz anteriormente. Aqui está a carga negativa e agora eu vou começar a desenhar as linhas de força, que nada mais são do que a junção dos vetores de campo elétrico, né? Os vetores de campo elétrico, eles são tangentes a essas linhas aqui, ó. Formato radial de novo, gente. Formato radial com a diferença de que eles apontam para dentro. Tudo bem? Tá claro isso daí para você? Perfeitamente claro? Entendeu? Então, olha só, é um ente abstrato, né? E que a gente, né, conseguiu desenhar. Então, nós somos verdadeiros artistas nessa hora, desenhando o campo elétrico de cargas pontiformes. Além de desenhar, a gente também consegue calcular o valor do campo, tá? O valor do campo de uma carga pontiforme, o valor do campo, ele é calculado da seguinte maneira. K é uma constante que depende do meio em que as cargas estão. O módulo da carga que está gerando o campo, né, pela distância ao quadrado. Tudo bem? Quem é a carga que está gerando? A carga que está gerando o campo é essa daqui, ó, porque a outra carguinha foi a carguinha de prova, foi a carguinha de teste. Nesse caso aqui, ó, a carga que está gerando o campo é essa daqui, que eu estou chamando de Qzão. E a outra foi uma Qzinho que é uma carguinha de teste. Para que esse teste seja bem fiel, né, a gente admite aqui uma carguinha de prova que seja bem pequena. Ela é positiva e bem pequena. Por que ela tem que ser bem pequena? Né? Quando eu falo bem pequena, seu módulo, né, é bem pequeno. O que eu quero dizer com isso? Um valor de carga pequeno. Bem menor do que a carga que nós estamos testando. Porque se ela fosse, né, comparável com a carga que a gente está testando, ela afetaria o campo que ela está querendo medir. E isso não seria bom para nós. Então, por definição, essa carguinha de prova é uma carga que tende a zero. O valor dela, o módulo dela, tende a zero. Agora, vamos dar uma observada nessas duas fórmulas que estão aqui, ó. São muito parecidas, né, gente? Você está vendo que para essa fórmula aqui, ó, se tornar essa, está faltando o quê? Está faltando uma carga multiplicando por bem. Pois bem, né? Qualquer força, né, eletrostática, ela sempre será a carga multiplicada pelo campo, tá? Força é carga vezes o campo. Então, se você multiplicar aqui por Q e aqui por Q, você vai perceber que do lado direito dessa igualdade surge essa expressão, né? Portanto, ó, Q vezes Z é igual a força. Não esqueça disso, tá? Daqui a pouco falo mais detalhes sobre isso. Vamos explorar um pouco mais dessa história? Eu preparei uma coisa especial aqui nessa aula para a gente explorar um pouco mais essa história. Vamos ver se vai dar tudo certinho aqui, ó. Então vamos ver o que é que eu tinha preparado de especial aí. Então, olha só, estou colocando uma carga positiva numa região do espaço e eu quero testar o campo. Então eu ponho a carguinha de prova, descubro como é o campo. Ponho a carguinha de prova, descubro como é o campo. Ponho a carguinha de prova e assim eu vou testando, né, diversas posições diferentes para saber como é que é o campo. E você está percebendo que o campo de uma carga pontiforme ele é radial para todas as posições do espaço que eu testar. Está percebendo isso ou não? Olha lá, ó, radial. Né? Aqui está mais fácil de fazer do que daquele desenho que eu estava fazendo para você. Agora, eu tenho que testar todos os pontos do espaço, gente.
Então, se eu testar todos os pontos do espaço, eu vou ter essa figura aqui, ó. Deixa eu tirar a poluição visual aqui dos meus testes, e aí você já vai perceber claramente como é o campo, ó. Ó. Deixa eu tirar toda essa poluição visual que está aqui, ó. O campo é mesmo radial. Lembra aro de bicicleta? Radial. Radial e apontado para fora. Então, toda essa região ficou modificada pela presença da carga elétrica. Tudo bem? Tá dando para entender? E se eu trocar a carga elétrica? Se eu tirar a carga elétrica positiva e colocar uma carga elétrica negativa, o que é que vai mudar? Vai mudar que o campo vai ser para dentro, né? Apontado para dentro. Assim, ó, coloca a carga de prova aqui, coloca a carga de prova aqui, ó, um campo sempre para dentro. Coloca a carga de prova aqui, um campo para dentro. Coloca a carga de prova aqui, um campo para dentro. Tudo bem? Mas as coisas podem ficar bem mais complexas, tá? Vamos tirar isso daqui, tá? E vamos montar um novo esquema para você ver como pode ficar complexo. Olha isso, ó, uma carga positiva do lado de uma carga negativa. Vamos ver como é que é o campo? Olha, deixa eu dar uma afastadinha aqui que ele pode ficar mais interessante. Ó, veja como é o campo de um bipolo elétrico quando você tem uma carga positiva e uma carga negativa. Quer entender como é que essa figura se forma? Quer entender? Vamos voltar lá para a lousa. Vamos voltar lá para a lousa e vamos entender como essa figura se forma. Eu tenho uma carga positiva aqui, né? Deixa eu voltar lá para a minha lousa. Eu tenho uma carga positiva aqui, ó, positiva. E aqui eu tenho uma carga negativa, certo? E vou testar esse pontinho aqui, ó. Então, para eu testar esse pontinho, eu vou verificar como é que é o campo da carga positiva ali e vou verificar como é que é o campo da carga negativa ali, ó. Bom, o campo da carga positiva, como a gente acabou de descobrir, ele é apontado para fora dela. Então, aqui eu tenho um E+, né? Tudo bem? E aqui eu tenho um campo que é apontado para dentro da carga negativa. Aqui eu tenho um E-. Bom, o resultado da combinação do E+ com o E- é a soma vetorial. Então, vou fazer paralela ao E+ na extremidade do E-, paralela ao E- na extremidade do E+, e vou chegar a esse E resultante, né? Olha só como é que vai ser o campo resultante aqui, ó. Campo resultante aqui, ó. ER. Quem é o ER? Bom, o ER, campo resultante, ele é a soma do E+ com o E-. Soma feita, né? Você percebeu, com regra do paralelogramo. Agora imagina como é difícil ficar somando, né? Ponto a ponto, né? Dois vetores, dois vetores, dois vetores. Então vamos colocar a figura, já que é a figura que resulta da soma de todos os campos em todos os pontos. Aqui eu tenho um E+, aqui eu tenho uma carga positiva, desculpe. Aqui eu tenho uma carga negativa. Se você somasse todos os pontos, montando as linhas de força, elas ficariam assim, ó. 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 Detalhe, viu? Linhas de força, elas jamais se cruzam no espaço. Então, olha só como é que ficaria uma representação esquemática das linhas de força aqui, ó. Que é justamente, né, gente, a figura que eu acho que você está enxergando lá, né? Assim, ó. Vamos voltar lá para a figura para você entender o que é que eu estou desenhando aqui, ó. Vamos voltar para a figura? Olha só. Percebeu?
Vamos voltar de volta para você entender. Olha só. Essa figura aqui é justamente a representação, né, dessa situação aqui. Tá claro para você? Perfeitamente claro. Vamos brincar um pouco mais, né? E se ao invés de duas cargas, né, de sinais opostos, eu tivesse duas cargas com o mesmo sinal? Por exemplo, uma carga positiva aqui e uma carga positiva aqui. Como é que ficaria o esquema, né, da representação gráfica do campo elétrico? Olha lá. Vou até dar uma mexidinha aqui para ficar... Quer ver? Ó. Não sei se está dando para anotar muito precisamente, não. Vamos desenhar lá para você entender bonitinho. Vamos lá? Olha só. Vou fazer o mesmo esquema lá na nossa lousa para você entender, né? Eu agora vou pegar, né? Eu vou pegar uma carga, então essa figura já foi. Eu vou pegar uma carga positiva e uma outra carga aqui, ó, positiva. E aqui eu vou fazer o teste, né? Aqui eu vou fazer o teste do vetor. Então, para fazer nas mesmas cores e você entender. Aqui é uma carga positiva e do lado aqui seria uma carga positiva. Vamos testar? Vamos testar esse pontinho aqui, ó. Esse pontinho aqui. Então, eu teria um campo aqui, né? Vamos desenhar ele daqui a pouco. Um campo da carga positiva que está aqui, ó. Esse é um E+, apontado para fora da carga positiva. E esse daqui, ó, também é um E+, apontado para fora. Vou fazer a regra do paralelogramo, né? Então, vou imaginar as paralelas aqui, ó. Paralela ao E+, paralela ao E+. Eu vou ter um campo resultante aqui, ó, bem aqui para cima. Lá onde cruzou as paralelas. Tudo bem? Esse é o E resultante. Se eu fizer para todos os pontos do espaço, olha lá a figura que a gente vai ter nessa situação aí. Mais ou menos assim. Já já a gente volta para aquela experiência e você vai ver como é que ficou. Ó. Né? Ó. Para fora, né? Porque as duas cargas são positivas. Para fora, para fora, para fora. Que ideia que essa imagem está transmitindo para você? Uma ideia de atração ou de repulsão? Repulsão. E essa daqui? De atração. Vamos voltar lá no desenho para entender? Então, olha lá. Transição. Olha o desenho. Uma repulsão. E a coisa pode ficar extremamente complexa, né, gente? A gente pode fazer até uma brincadeira aqui, ó, colocando uma carga negativa aqui. Aí você teria que somar 3 vetores e olha lá como é que fica essa brincadeira aí, né? Olha só as linhas de força curvando aqui e assim sucessivamente. A gente poderia colocar mais uma carga aqui, ó. Olha só, dá para imaginar as linhas de força aí ou não? Se você quiser saber como é que é, basta colocar, né, um ponto, escolher um ponto, né, e somar os vetores de campo elétrico naquele ponto. Eu espero que você tenha gostado. Eu vou pegar agora as figuras definitivas, as figuras bonitas, para você poder olhar e ver como é que é. Então está aqui, conforme prometido, as imagens mais bonitas e mais acabadas, né, de duas cargas com o mesmo sinal e duas cargas com sinal oposto. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Voltarei na próxima com muito mais coisas e muito mais novidades.